Muita gente, mas muita gente mesmo me recomendou um vídeo do canal do Slow sobre a relação entre o Bolsonaro e o Steve Bannon. Se você não sabe, o Steve Bannon foi o estrategista-chefe da campanha do Trump nos Estados Unidos. Foi ele quem arquitetou e bolou a estratégia para ganhar as eleições lá. E ele é um extremista, ele é alguém da extrema-direita, que foi editor do Breitbart News, que é um jornal extremista também, e em grande medida foi ele quem serviu de norte ideológico para o Trump em alguns aspectos, em alguns assuntos. Hoje em dia ele já não está na Casa Branca mais, foi afastado, mas durante a campanha e os primeiros meses do governo do Trump, ele foi uma presença lá na Casa Branca e contribuiu para algumas das decisões mais esdrúxulas da administração do Trump. Esse vídeo do canal do Slow é muito bom mesmo, vale conferir. Ele é longo, ele tem mais de 40 minutos, mas é bastante completo. Ele fez uma bela de uma pesquisa para fazer esse vídeo aí, consultou várias fontes internacionais, vários jornais conceituados, então vale conferir porque você vai ter uma ideia bastante interessante de como é essa guerra agora virtual, essa guerra de informação que está sendo empreendida pelo mundo para poder eleger extremistas. E embora eu tenha acompanhado essa questão aí das eleições dos Estados Unidos, do Trump, eu nunca me dediquei muito a compreender a figura do Steve Bannon, então tinha muita informação ali interessante que eu não sabia, que eu não tinha noção, por exemplo, da relação do Steve Bannon com a Cambridge Analytica, que foi uma empresa usada para fazer campanha para o Trump, e também que roubou dados de pessoas, roubou não é bem o termo, mas coletou dados das pessoas através de enquetes na internet, milhões de perfis, milhões de informações aí que foram utilizadas depois para a campanha do Trump e também do Brexit, da saída do Reino Unido da União Europeia. Então esse processo começou aí, de fato, por volta de 2016, que levou à eleição do Trump e depois também levou ao Brexit. E agora a gente vê se espalhando não apenas para o resto do mundo, como para o Brasil também, e boa parte da estratégia usada pelo Bolsonaro é inspirada, e você encontra paralelos entre a campanha do Trump e a campanha do Bolsonaro no Brasil. Há vários paralelos, inclusive o Eduardo Bolsonaro se encontrou com o Steve Bannon, conversaram sobre estratégia de campanha. Eu tenho minhas dúvidas se realmente o Steve Bannon prestou algum tipo de assessoria para o Bolsonaro. Tem seus custos isso, então eu não sei até que ponto que eles colaboraram ativamente para a campanha do Bolsonaro. Mas certamente tem paralelos e você pode ver que há uma inspiração na campanha do Trump em como foi usada a informação e como criou essa histeria coletiva, né, essa manipulação das mentes das pessoas. Então vá conferir o vídeo do Slow, vou deixar o link na descrição aqui, mas eu quero apresentar algumas informações aqui adicionais que podem contribuir para o Slow se ele for fazer um vídeo adicional no futuro sobre isso, porque para mim faltou alguma coisinha ali que eu quero apresentar agora como complemento para esse vídeo. A primeira pergunta que a gente tem que fazer é por que isso está ocorrendo? Por que está havendo essa ascensão da extrema-direita agora no mundo e por que as pessoas estão aderindo a isso? Porque o Slow apresentou ali fontes explicando, né, como foi feito o processo de manipulação das pessoas, como é que esses dados serviram para alterar a percepção das pessoas, e isso é um fato, isso realmente acontece, mas por que as pessoas estavam abertas para isso? Por que elas aceitaram essas notícias falsas? Por que elas aceitaram essa informação extremada? O que levou a isso? Para mim, a gente tem que voltar um pouco e entender o mundo pós-Guerra Fria, pós-queda do Muro de Berlim, pós-fim da União Soviética. Tem um documentarista britânico chamado Adam Curtis, eu já falei dele várias vezes anteriormente aqui, ele trabalha essencialmente com essa questão de entender como são formadas essas narrativas ideológicas, principalmente. Boa parte dos documentários dele trabalham com essa questão. Então você vai ter, por exemplo, The Center of the Self, no qual ele trabalha sobre como a psicologia foi utilizada para manipular a mente das pessoas através da propaganda, da publicidade e também através da política, criando essas narrativas do bem contra o mal. Ele fala do Ronald Reagan, por exemplo, que tinha uma coisa muito clara, né? Nós, americanos, somos os bons, somos a terra da liberdade, enquanto os soviéticos eram os comunistas, eram autoritários, ditadores, assassinos. Então você tem essa polarização entre o mundo democrático livre e o mundo autoritário comunista. Enquanto que na visão dos soviéticos você tinha o oposto, né? Eles, os comunistas, eram justos, eram certos, criando um mundo mais igualitário, enquanto que os americanos eram os imperialistas, assassinos, genocidas e que propagavam as guerras e o mal pelo mundo. Então, dependendo da ponta do eixo que você está ali, a sua visão sobre a realidade é totalmente diferente. Se você pega
Ronald Reagan, ele defendia uma visão daquilo ali, né, como se ele fosse o correto, e você tinha a União Soviética que defendia que eles que estavam certos, eles que tinham o melhor ideal de mundo. Então tudo vai depender de onde você está nesse polo. Então o que acontece? Acaba a Guerra Fria, a União Soviética se desmantela e cria um vácuo no mundo, um vácuo narrativo desses polos. Então você fica só uma única potência no mundo, só os Estados Unidos, e não há oposição. O que é o mal? O que representa o oponente, o inimigo? Não há mais. A União Soviética se desmantelou, o bloco soviético foi para o chão, então não há mais essa polarização, então eles precisam encontrar um novo inimigo. E o novo inimigo é o fundamentalismo islâmico. Só que os terroristas islâmicos, eles nunca tiveram a força estatal, né? Eles não são Estado, eles são apenas um movimento radical, internacional, entre fronteiras. Não há um único país que represente isso, diferente da União Soviética. Então é uma coisa muito diluída, uma coisa que é muito mais espectral e que você não tem como apontar o dedo no mapa e falar assim, ó, aqui estão os fundamentalistas. Eles estão espalhados pelo mundo, inclusive parte do terror é justamente isso. Eles podem estar na casa ao lado, porque ninguém sabe quem eles são. Então você cria esse vácuo narrativo que é preenchido em parte pelo fundamentalismo, e eles encontram na figura do Osama Bin Laden um representante para isso. Mas mesmo assim você nunca teve um oponente tão forte quanto era a União Soviética. Por isso é que eles tiveram que elaborar uma outra teoria, que é a teoria conspiratória do marxismo cultural. A União Soviética caiu, o Muro de Berlim caiu, não existe mais bloco soviético, não existe bloco comunista, mas as ideias comunistas, os ideais comunistas ainda estão vigentes. Eles ainda estão entranhados na cultura ocidental, minando-a, ruindo, destruindo nossos valores. Então você tem os comunistas agora escondidos, ocultos, mas através da mídia, através da cultura, através das universidades, das escolas, os comunistas vão destruir o capitalismo de dentro para fora. Ao contrário de antes, que você tinha um inimigo externo que poderia invadir ou lançar mísseis e destruir externamente, de fora para dentro. Então o marxismo cultural se torna a nova ameaça comunista, embora seja invisível, seja imperceptível quase e esteja oculta. Essa nova narrativa é o que permite criar esse medo nas pessoas, porque quando você tem um inimigo claro, evidente, no mapa, né? Você sabe como se proteger dele. Quando você tem um inimigo invisível, abstrato, é muito mais complicado se encontrar um modo de se defender. Então todo mundo é suspeito, todo mundo pode fazer parte dessa conspiração de um modo ou de outro. Quando você bate muito nessa tecla, você cria essa sensação de fragilidade, de medo. Nossos valores, a nossa cultura está sendo constantemente bombardeada por esses inimigos ocultos, esses inimigos que são onipresentes, eles estão em todos os lugares, assim como os terroristas islâmicos também estão em todos os lugares, podem estar na casa ao lado. Você tem o comunista que pode ser o professor do seu filho, que pode ser o jornalista que aparece na televisão, que pode ser o ator de Hollywood, que pode ser qualquer um também. Essa ideia do marxismo cultural, para mim, é essencial para você compreender essa guinada que foi ocorrendo ao longo desses anos para a extrema-direita, porque em oposição a esses valores decadentes, degenerados, que podem destruir a nossa religião, podem destruir nossa sociedade, nossos valores democráticos, podem destruir os valores tão cultivados que a gente elaborou ao longo de séculos no Ocidente. Nesse cenário, nesse ambiente, surge para mim aquele que é o maior jogador de todos, o maior estrategista de todos, que é o Vladimir Putin, que é o atual presidente da Rússia. Não dá para pensar em nenhum desses aspectos agora que estão correndo pelo mundo, na Europa ou nos Estados Unidos, e na China, no Oriente Médio, sem pensar no Putin mexendo os pauzinhos por trás. Porque ele realmente é alguém que tem uma noção globalizada, é alguém que realmente entende do que faz e que está de fato empenhado em abalar as estruturas democráticas do mundo ocidental. Além desses esforços da extrema-direita no Ocidente, né, nos Estados Unidos e na Europa, que são pessoas que querem preservar esses valores tradicionais deles, cristãos, conservadores, você tem também o Putin que colabora para isso. Então, por exemplo, durante a votação do Brexit, o que se sabe é que o Putin estimulou também, com hackers, com dinheiro, a desestabilização da União Europeia. E ele é alguém que ativamente se esforça para isso e se empenha em destruir a União Europeia. E também vale para o Trump. Nesse momento está sendo investigado um suposto conluio do Trump com a Rússia, com o Putin. Então ele pode ter influenciado também nas eleições com hackers, com dinheiro, com essa manipulação de informação que hoje ocorre o tempo todo. Inclusive na Rússia, logo depois que o Trump se elegeu, os russos chamavam o Trump de nosso presidente. Ou seja, eles elegeram o Trump. Eles foram responsáveis por ter posto o Trump no poder. Porque desse modo, com a política do Trump, favoreceria a Rússia de algum modo. Nesse momento, o maior jogador global
é a Rússia. E essa guerra de informação faz parte de uma estratégia de guerra cibernética da Rússia também. Aquilo que eles chamam de guerra assimétrica, que é uma guerra que não visa encerrar as guerras, mas visa distrair o inimigo e criar uma confusão. Assim você nunca sabe o que o seu oponente está fazendo, está planejando e o que ele quer. A gente não sabe o que a Rússia quer. A Rússia está atuando na Síria, por exemplo, armando Bashar al-Assad, ao mesmo tempo em que arma também a oposição. Na própria Rússia ele faz isso, ele manda dinheiro para grupos opositores, manda dinheiro para grupos pró-Putin, então ele vai criando uma guerra de desestabilização de informação no qual você nunca sabe o que está acontecendo. Isso é analisado em outro documentário do Adam Curtis, que se chama Hypernormalization, no qual ele fala muito bem como é essa estratégia atual do Putin de criar confusão, de destabilizar a mente das pessoas. As pessoas não sabem mais. As pessoas não sabem mais distinguir o que é real, o que não é, o que é verdade, o que é mentira. As pessoas não sabem, porque isso faz parte dessa guerra assimétrica da Rússia de algum modo. O que o Brasil tem a ver com isso? O Brasil não tem relação com a Rússia, provavelmente o Putin não tem o menor interesse no Brasil nesse sentido como ele tem no Oriente Médio, por exemplo, ou na Europa. Então o que está acontecendo com o Brasil é um fenômeno que está atrelado ao que ocorreu nos Estados Unidos. Então o fenômeno brasileiro agora, dessa desestabilização da informação e da democracia brasileira, tem a ver com o que ocorreu nos Estados Unidos através do Trump. A campanha do Bolsonaro, desde há muito tempo, utilizou táticas de informação semelhantes ao do Trump. E agora uma coisa que a gente tem que voltar um pouquinho antes de falar do Brasil, porque o Slow mencionou um livro que se chama Fire and Fury, que é do jornalista Michael Wolff, no qual ele fala sobre o caos da Casa Branca, do primeiro ano da Casa Branca do Trump. Eu estou lendo agora nesse momento o livro do Bob Woodward, que se chama Fear, que seria em português Medo, no qual ele também fala sobre esse mesmo período e conta um pouquinho sobre a campanha do Trump. O maior equívoco é superestimar o Steve Bannon. Ele é um homem inteligente, ele é alguém que sabe o que estava fazendo, mas por outro lado, a campanha do Trump foi muito caótica, foi muito bagunçada. Não tinha tanto dinheiro assim, eles não tinham tantos recursos, eles não sabiam se ia ganhar, na verdade eles previam a derrota, eles sabiam que tinham uma grande chance de perder, porque eles não tinham todo o preparo que os democratas tinham. Então o que o Bannon fez foi simplificar a campanha do Trump. Em vez de tentar fazer campanha com relação a projetos complicados, a projetos que melhorassem o país, eles se restringiram a 3 tópicos. Um deles era atacar Hillary Clinton. O alvo deles era atacar Hillary. A Hillary é corrupta, a Hillary representa o establishment, a Hillary é degenerada, então a Hillary enfeixou todos os males dos Estados Unidos, todos os males do mundo, na verdade. Então, se ele batesse na Hillary, ele conquistaria o voto dos americanos frustrados. Que é basicamente a mesma estratégia do Bolsonaro. Ele atacou o Lula, então o Lula enfeixou todos os males do mundo e assim ele vai batendo no Lula e vai ganhando o voto de quem não gosta do Lula, enfeixando esse tipo de insatisfação. A segunda parte da campanha do Trump era de fazer de novo os Estados Unidos ser grande, Make America Great Again. Então ele parte de um discurso de fazer os Estados Unidos crescer de novo, e isso tinha a ver com uma política isolacionista. Então eles vão se isolar do mundo, os Estados Unidos vai ser independente de novo, e assim os trabalhos, a indústria que sumiram, que foram para a Ásia, que foram para a Tailândia, que foram para o Sudeste Asiático, para a China, vão voltar para os Estados Unidos. E o terceiro ponto era a anti-imigração. Então, eles se focaram nesses 3 pontos durante a campanha e foi aquilo que o Trump fez. Construiu um muro para separar os Estados Unidos do México, atacar Hillary Clinton e trazer de novo os trabalhos que foram perdidos para países com custo de produção muito mais baixos. Foram os 3 pontos que o Trump atacou e foram os 3 pontos que o elegeram. E nesse meio tempo também eles usaram os dados de informática para poder direcionar a campanha para os eleitores, causando esse medo em relação a Hillary Clinton, em relação aos democratas, em relação ao socialismo, ao marxismo cultural. Então eles foram atacando de maneira direcionada o eleitor e desestimulando o voto dos democratas. Porque nos Estados Unidos você não é obrigado a votar, então se você consegue desestimular pessoas para irem para as urnas, isso também influencia muito na hora do resultado. A campanha do Bolsonaro utilizou de táticas semelhantes, também é bagunçada, também estava em grande desvantagem em relação a outros candidatos que tinham muito mais dinheiro para investir, e partiu também de uma campanha simplificada. Então vai atacar o Lula, vai atacar a criminalidade e vai atacar o kit gay, vai atacar a libertinagem no Brasil, né, a decadência dos valores que estão vinculados ao marxismo cultural. Então ele foi nesse ataque aí aos comunistas, né? Do mesmo modo que o Trump investiu nas redes sociais, principalmente no Facebook, também foi o foco do Bolsonaro. Você pode ver que no começo ali, boa parte dos anúncios eram veiculados no Facebook, através de grupos do Facebook, até que o Facebook começou a perseguir esses grupos extremistas. Então houve uma mudança de tática. Eles passaram a atacar no WhatsApp, onde é muito mais difícil ter um controle do que está sendo divulgado ali dentro, porque são as próprias pessoas que passam adiante, e não há uma interface centralizada no qual você pode verificar esses dados aí, né? E isso foi muito eficaz. Você sabe que dentro do WhatsApp o potencial de veiculação de informação também é muito rápido e muito forte. E a credibilidade que a gente passa a informação também é maior. E vale ressaltar também que essas estratégias de manipulação da mente das pessoas, como o Slow apontou,
não é de agora. Como eu disse, já tem muitas décadas que isso é feito através da televisão, da cultura de massa em geral. Foi assim que o Stalin manipulou os soviéticos, foi assim que o Hitler manipulou também os nazistas e o povo alemão, e é assim que o capitalismo manipula a mente das pessoas também, a comprar certos produtos, a ir em certas lojas, a ir em certos restaurantes. É assim que funciona. É assim que funciona o mecanismo de moldar a mente das pessoas para certas coisas. E se você usar esses recursos para o mal, para uma campanha de medo, para uma campanha de histeria, isso também pode ser muito eficaz. É o que tem sido feito atualmente nas campanhas eleitorais, não apenas no Brasil, como também nos Estados Unidos e na Europa. Se você vê esses recursos sendo utilizados de maneira muito eficaz para criar o medo. Na verdade, não há uma mudança de estratégia, há uma mudança de ferramentas. Antigamente você tinha lá um rádio, ou a televisão, ou o cinema. Hoje em dia você tem as redes sociais, que são muito mais imediatas e muito mais vastas em termos de abrangência, porque uma notícia pode ser replicada infinitamente na rede social. Você não depende que um veículo de comunicação venha e te dê a notícia ali e você assista aquilo ali ou leia aquilo ali. Você pode espalhar aquilo ali como um vírus. E o medo é uma grande força de ignorância também. Quando as pessoas têm medo, elas não sabem como reagir. E como eu disse, isso é muito antigo. Você pode ver isso em casos de histerias religiosas, por exemplo, na época da Inquisição, na época da Idade Média, ou mesmo depois com os julgamentos de Salem nos Estados Unidos, quando os protestantes começaram a caçar as bruxas, e havia uma histeria coletiva, né? Quem é bruxa, quem não é bruxa. Então você vê como você pode manipular a mente das pessoas através do medo, através desse receio em relação ao oponente desconhecido, invisível, poderoso, e assim você vai e canaliza esse medo para o mal. Eu recomendo muito que vocês vejam esses vídeos do Adam Curtis, porque são excelentes. Tanto o The Center of the Self, quanto o Hypernormalization. Você pode ver qualquer documentário dele, porque são todos nessa pegada, todos eles partem dessa noção de trabalhar com a mente das pessoas, com a percepção das pessoas, como é que ao longo do século XX a mídia, a imprensa, a televisão, os políticos manipularam a mente das pessoas para certos fins, para construir certas ideologias e para consolidar o poder. Porque no fim, a grande questão que está envolvida aqui é a consolidação do poder. É você pôr alguém no poder e manter essa pessoa no poder. Então você vê lá o Trump no poder agora, você vê o Putin no poder, você vê essa mobilização para pôr o Bolsonaro no poder. Para resumir, tudo não passa de um gerenciamento do medo. É causar o medo nas pessoas e canalizar esse medo para aquilo que você quer, que nesse caso é chegar ao poder. Clica aqui no link na descrição aqui para você assistir o vídeo do Slow, para você conferir o que ele disse, porque realmente é muito importante. A única maneira de você evitar o erro e fugir dessas teorias conspiratórias, dessas doideiras, é você se fiar em fontes confiáveis. Então você vai ter que procurar realmente os jornalistas reconhecidos, os pesquisadores conhecidos, os grandes intelectuais, os grandes livros, porque só assim você consegue manter um certo grau de critério e não falar muita merda. Eu quero saber se vocês assistiram já o vídeo do Slow, se vocês tinham visto anteriormente, o que vocês acharam sobre isso, porque realmente soa como uma teoria conspiratória quando a gente fala dessas questões de geopolítica, né, do Putin, do Trump, do Steve Bannon, do Bolsonaro, da internet, dessa manipulação da mente das pessoas. Então o que vocês acham disso? Faz sentido? Tem coerência isso? Como é que vocês analisam essa situação? Deixa no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, assina o canal e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!